A China segue colhendo frutos do seu 14º Plano Quinquenal, com avanços marcantes em inovação tecnológica, desenvolvimento verde e redução da pobreza. O crescimento sustentado da economia, mesmo diante de desafios globais, reafirma a eficácia do planejamento estatal chinês. Projetos estratégicos em energia limpa e infraestrutura consolidam o país como protagonista da nova economia global. A modernização do setor industrial e o investimento em educação também se destacam entre os êxitos do período abrangido por este plano, que termina a sua execução neste ano de 2025. Com metas claras e execução coordenada, a China dá novos passos rumo ao rejuvenescimento nacional e à modernização socialista. Este é o tema da nossa reportagem. Entrevistamos Renato Penelope Júnior, advogado e doutor em administração pública na China, e o também doutor Fábio Sobral, professor de economia na Universidade Federal do Ceará, no Brasil. O 14º Plano Quinquenal é um marco histórico porque ele abre um novo estágio de desenvolvimento da economia chinesa. Ele tem alguns marcos importantes, como a dupla circulação, a iniciativa Cinturão em Rota e a economia verde. Mas é basicamente essa nova etapa da China no mundo. Ele provavelmente é o primeiro plano quinquenal que se desenvolve sob o olhar crítico e o escrutínio global dos curiosos do que acontece na governança chinesa. A governança chinesa que surpreende durante a própria Covid-19, quando é o único país que consegue se desenvolver ou ter um crescimento positivo durante toda a crise, e às vezes até bater suas metas econômicas, como foi ano passado, ano anterior, e assim por diante. Então, esse 14º Plano Quinquenal, ele demarca para o mundo a superioridade do sistema de planejamento econômico sobre uma economia de mercado livre. Então, ela enfrenta a crise econômica global das interrupções de cadeias de suprimentos ou de produção de uma forma nunca vista antes na história. Então, quando você começa o 14º Plano Quinquenal, você tem alguns objetivos claros, que é abrir uma nova jornada da China para esse grande marco que vai ser 2049, a segunda meta centenária. Mas para entender isso, a gente precisa entender que o 14º Plano Quinquenal ele tem 3 pontos cruciais dentro de si. O primeiro é que o 14º Plano Quinquenal ele tem um objetivo de desenvolvimento de longo prazo até 2035, que é a modernização do socialismo. Seu segundo ponto é que ele é a segunda etapa do Made in China 2025, que é o que você vê no começo do ano, quando o DeepSeek surge, ou o foguete reutilizável, que aparece essa semana mesmo. Ou seja, esses avanços científicos e tecnológicos é consequência de um plano detalhado de avanços em 10 grandes áreas. E, finalmente, é a base também para o plano 3060, de alcançar o pico em 2030 e eliminar ou neutralizar o carbono na economia chinesa até 2060. Então, a China abre com esse 14º Plano Quinquenal uma jornada para 2049. O que é 2049? É o rejuvenescimento da nação. É o grande objetivo dessa segunda meta centenária, que é transformar o país em uma nação socialista moderna, próspera, forte, democrática, civilizada e harmoniosa, com uma forte capacidade tecnológica e de inovação, alcançando um nível elevado de desenvolvimento econômico, social e cultural, consolidando a posição da China como uma grande potência global em todos os aspectos. Eu acho que talvez as duas principais metas que a China se propôs foram atingidas. A primeira foi a busca por transferir o centro do mercado, o centro do dinamismo da economia chinesa, do mercado externo para o mercado interno. As regiões internas da China são cada vez mais dinâmicas economicamente, e isso tem sido
transferido em ganhos não só de produtividade, mas de renda a essas camadas trabalhadoras que têm ampliado o seu consumo. Então, se a China conseguir atingir esse processo, se tem conseguido atingir esse processo de camadas médias consumidoras de mais alta renda, ela se torna, além do centro produtor, o centro consumidor. E, inclusive, pode se integrar a outras economias da Ásia, da África, da América Latina, com economias fornecedoras para o mercado chinês, não só de matérias-primas, de commodities, como se chama no mercado, mas de produtos industriais. Vai se concentrar em produtos de maior valor agregado. Decidiu passar de um modelo de alta velocidade do desenvolvimento para um modelo de alta qualidade. Então, ela escolheu áreas como inteligência artificial, tecnologia quântica, circuitos integrados, neurociências e redes neurais, ciências da saúde, exploração marítima profunda, exploração polar e espacial, para se tornarem 17% do PIB chinês nesse ano. Então, áreas de altíssima qualificação serão 17% do PIB chinês, além de 5G, internet industrial das coisas, análise de Big Data, economia digital, com 10%. Então, você tem 27% do PIB chinês concentrado em setores de ponta. O que leva a outro aspecto central do plano. Qual? O primeiro é a superação de uma dependência em relação a mercados consumidores externos. A segunda parte do plano é a superação da dependência em relação aos fornecimentos, uma dependência tecnológica. A China está superando a sua dependência tecnológica em relação a fornecedores externos que se tornaram muito agressivos